Abra sua Bíblia no Salmo 46, nós vamos ler o verso de número 11. E eu quero pensar com você sobre o Deus dos redimidos. Mais sobre o Deus dos redimidos. Salmo 46, 11. Diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Repita bem forte comigo, na minha versão aqui. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vimos na semana passada a soberania de Deus na eleição e salvação de Jacó. E sobre essa rocha sólida do conhecimento de Deus, ou seja, a soberania de Deus na salvação, nós traçamos algumas implicações práticas que, ao meu ver, chegam em momento oportuno para a nossa igreja. No momento em que a gente está encerrando uma campanha de missões estaduais e em breve iniciando uma campanha de missões estaduais ou nacionais. Nós precisamos dessa visão da soberania de Deus na salvação e nós falamos do porquê disso e hoje nós revisitaremos alguns pontos a este respeito. O que vimos é que o conceito bíblico correto que formamos sobre a soberania de Deus deverá nos tornar mais gratos a Deus pela nossa salvação, ao mesmo tempo que nos torna mais corajosos para testemunhar do Evangelho de uma forma que seja livre, prazerosa, frutífera, glorificando Jesus Cristo em todas as coisas. A visão que nós temos de Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre todas as coisas. A visão que nós temos de Deus determinará como vivemos e como expressamos fé. Vimos isso semana passada, e se você não esteve aqui, não ouviu, eu desafio. É muito importante que você assista, ouça a mensagem de domingo passado. Está no nosso canal no YouTube, está no nosso site na igreja, cibgoiania.org ou lá no nosso canal. Hoje nós vamos retomar o tema mais sobre o Deus de Jacó, e nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos reforçar alguns pontos práticos que foram traçados na semana passada, mas que, dada a importância do tema, e por infelizmente, eu digo de coração, por infelizmente, para muitos ser um tema controverso, não deveria ser, nós faremos muito bem em voltar a este momento, neste tema, antes da gente prosseguir um pouco mais, conhecendo quem é o Deus de Jacó, no qual nos refugiamos. Quem é o Deus dos redimidos. Então eu quero acampar um pouco mais ao redor de algumas implicações práticas da doutrina da eleição, e na sequência nós vamos traçar os outros atributos de Deus que são mais claros e visíveis sobre a vida de Jacó. Deus é o Deus de toda graça, de toda paciência e de todo poder. O Deus de Jacó, Deus, conforme se revela agindo na vida de Jacó, nos mostra que o Deus dos redimidos é um Deus soberano, é um Deus gracioso, é um Deus paciente, é um Deus poderoso. Quais são as implicações disto para a nossa vida? Vamos retomar o da semana passada: o Deus dos redimidos é soberano. Por que nós estamos falando da soberania de Deus na salvação? Porque tudo na vida de Jacó começou com esta verdade. Jacó nos fornece a ilustração mais clara, mais inconfundível da eleição soberana de Deus encontrada em toda a Bíblia. Tanto é verdade que Paulo utiliza a história de Jacó como exemplo. Romanos, abra sua Bíblia em Romanos 9, de 10 a 13, e perceba o que Paulo vai dizer. Romanos 9, de 10 a 13, e a propósito, se você quiser compreender melhor este capítulo de Romanos, que de novo, infelizmente, para muitos é controverso, não deveria ser,
no nosso canal no YouTube você pode assistir a leitura comentada que eu fiz de Romanos 9 com os jovens, sexta-feira retrasada. Já está lá, eu desafio você, eu encorajo você a assistir. Mas veja o que Paulo fala sobre o Deus de Jacó. Romanos 9, de 10 a 13. Esse fato não é único. Qual fato? Sobre quem é o verdadeiro Israel de Deus. É disso que Paulo vem tratando. Então, esse fato, ou seja, o verdadeiro Israel de Deus não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz gêmeos. Vocês se lembram o nome deles? Esaú e Jacó. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, antes mesmo de terem sequer intuído fazer qualquer coisa, é isso que Paulo está dizendo. Rebeca recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho, Esaú, servirá seu filho mais novo, Jacó. Nas palavras de Malaquias 1, 2 e 3, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Semana passada nós discorremos a fundo sobre o tema eleição. Por isso que eu desejo, e eu não vou revisitar aqui os fundamentos, porque foi dito semana passada. Por isso que eu encorajo você a assistir se você não esteve conosco. Então eu não vou me deter em pormenores aqui. O que eu quero fazer é expandir o que já dissemos na última mensagem, o Deus dos redimidos, e resumir algumas das principais implicações da doutrina da eleição para um crente. Lembra que tudo começou quando a gente, estudando aqui o refrão dos redimidos, e a gente se depara com a expressão, o Deus de Jacó, e semana passada eu falei da importância do conhecimento que nós temos de Deus. Conhecer quem Deus é a coisa mais importante sobre a vida, sobre nós, sobre qualquer coisa. Portanto, quando a gente descobre que o Deus dos redimidos, o Deus de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus que soberanamente escolhe salvar suas ovelhas, isso traz implicações. E eu quero apresentar para vocês algumas, expandindo o que inicialmente nós já dissemos semana passada. A primeira coisa que precisa ser dita é que a doutrina da eleição não torna Deus injusto. A doutrina da eleição garante a nossa salvação, destacando a graça soberana de Deus na salvação de pecadores que de outra forma, se não tivessem sido escolhidos por Deus, jamais buscariam o Senhor para salvação. Sem a eleição soberana de Deus, todos seguiríamos de bom coração para o inferno. Porque a presciência de Deus, como dissemos, só revela uma coisa: não há um justo sequer, não há um que busque a Deus. Seria impossível a salvação, se Deus não tivesse escolhido salvar suas ovelhas antes de todas as coisas. E alguém poderá dizer: mas pastor, e se alguém que não é eleito deseja seguir Jesus Cristo, Deus vai rejeitar? E eu respondo para você: impossível isso, por dois motivos. Primeiro, que ninguém que busque a Cristo será rejeitado ou lançado fora, ninguém. Segundo, somente buscará a Cristo aqueles que o Pai levar a Cristo. De outra forma, pessoa nenhuma jamais buscaria a Cristo. Escolheriam de bom coração viver no pecado. E tudo isso se resume num versículo de Jesus. Abre em João 6,37.
João 6,37, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, diz Jesus, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que se conclui disto? O que se conclui disto é que a doutrina da eleição destaca a graça soberana de Deus na salvação de pecadores, e glória a Deus por isso. Veja, Jesus mesmo diz, quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Agora só tem um detalhe. Quem virá a mim? Todo aquele que o Pai me dá, esse, e somente esse, virá a mim. A doutrina da eleição não torna Deus injusto. Pelo contrário, destaca a graça dele, porque se Deus não tivesse escolhido levar alguns ao Filho Jesus, ninguém iria. Escolheria viver pecando, muito bem, obrigado. Segunda coisa, a doutrina da eleição nos torna humildes. A doutrina da eleição, gente, nos impulsiona ao louvor. A doutrina da eleição me torna humilde, me faz dizer, Senhor, por que eu? Gente, eu me lembro exatamente como Deus me salvou. Eu tenho esse privilégio, alguns não se lembram. Mas o privilégio não é se lembrar, o privilégio é ser salvo, tá? Mas eu me lembro, eu não buscava Deus, Deus me buscava. E aí eu paro e penso, Senhor, por que eu? E a única resposta que eu posso dar é, obrigado. A doutrina da eleição faz o crente virar para Deus e dizer obrigado, obrigado não apenas porque Jesus morreu por mim, crente, a graça de Deus vai além da morte de Jesus por você. A graça de Deus é além de Jesus ter vindo, vivido a vida sem pecado que a gente não consegue, jamais conseguiria, morrer uma morte que no lugar do pecador, ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia. A graça de Deus vai além disso para o crente. A graça de Deus consiste em Deus, pelo Espírito Santo, pegar aquela ovelha de Jesus e levá-la a Jesus e dizer, arrependa-se, creia, isso é graça. Isso deve nos incitar o louvor. Olha o que diz Efésios 1. Efésios 1, de 3 a 6. Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Gente, o que vem primeiro, não sou eu escolher Deus, como alguns acreditam. Ah, Deus viu que eu ia escolher, daí me escolheu. Jesus diz, não é nada disso, vocês não me escolheram a mim. Eu escolhi vocês. Porque se última instância, a escolha de Deus dependeu da minha escolha primeiro, bendito não seria Deus, bendito seria eu que escolhi Deus. Não faria sentido a doutrina da eleição. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da graça. A graça de Deus é exaltada na doutrina da eleição. E ela é exaltada, repito, não porque apenas Jesus morreu por nós, mas porque o Pai, pelo Espírito, nos leva à obra de Cristo e diz, creia. Em outras palavras, Deus prepara o banquete, que é a cruz, a obra de Jesus. Isso já é graça o bastante, eu sei.
Mas Deus também muda o nosso apetite. Fala assim: Leandro, sente-se à mesa e tenha fome. Coma. E eu de bom grado digo: que delícia. Perceba o que é graça, isso impulsiona o louvor. Então a doutrina da eleição não torna Deus injusto, a doutrina da eleição nos torna humildes e nos incita ao louvor. Em terceiro lugar, a doutrina da eleição nos dá coragem para ir pregar e fazer discípulos. Deus tem ovelhas que ainda não estão convertidas. Jesus diz isso em João 10. Nós vamos estudar João 10, Deus permitindo, a partir de semana que vem, nos cultos da noite. A gente retoma João hoje, à noite, João capítulo 9, a gente conclui, e Deus permitindo, semana que vem a gente entra em João 10. Então Deus tem ovelhas que ainda não estão convertidas, elas estão fora dos apriscos das igrejas. Essas ovelhas precisam ouvir a voz de Jesus, porque somente ao ouvir a voz de Jesus é que elas crerão e seguirão Jesus. E quando as ovelhas de Jesus ouvirem a voz de Jesus através do evangelho que anuncia a vida e obra de Jesus, essas ovelhas vão seguir Jesus. João 10, 17, ou Romanos 10, 17 fala da necessidade de se ouvir a palavra pregada. Agora, gente, um dos nossos grandes heróis de missões, a União Feminina Missionária, antigamente as Mensageiras do Rei estudavam, e ainda estudam, eu sei, biografias de grandes homens e missionários. Uma delas é William Carey, o grande batista. Ele é considerado o pai de missões. A convicção desse homem, que era, e aqui eu vou usar o termo pejorativo, me perdoem por isso, pejorativo para alguns, mas para você entender o que eu quero dizer, William Carey era batista, e ele cria na doutrina da eleição e da predestinação de uma forma que alguns denominam calvinista, mas que eu prefiro chamar de doutrinas da graça, porque calvinismo é pejorativo. Porque para mim essa doutrina não é de Calvino, ela é de Jesus, ela é de Paulo, ela é bíblica. William Carey, ele tinha essa convicção quando ele argumentou em favor da ida dele para o campo missionário na Índia. Alguns ultra-radicais disseram para ele: não precisamos ir, Deus vai cuidar de salvar os eleitos dele. E William Carey disse: não, o meio de Deus salvar os eleitos dele é enviando missionários, para que esses missionários falem em nome de Jesus, e aí essas ovelhas que estão lá, ao ouvirem a voz de Jesus, através dos missionários, elas crerão e seguirão Jesus. Eu vou para a Índia. E ele foi, e nasceu o grande movimento missionário moderno. Essa doutrina nos dá coragem. Nos dá coragem, como dissemos e reforço aqui hoje, porque você tem a convicção de que Deus tem as ovelhas e elas estão aí fora. Em última instância, depende apenas de você abrir a boca articulando o evangelho e uma delas ouvir e o Espírito de Deus agir e salvar essa ovelha. Isso te dá coragem, porque em última instância depende de Deus e não do coração duro do pecador. Sabe por que eu cito William Carey? Porque eu quero dizer o seguinte: não despreze a doutrina da eleição e da predestinação por causa do exagero de alguns. Sim, muita gente exagerou ao longo da história. Muita gente exagerou deixando de evangelizar e de pregar por causa dessa doutrina. Mas um erro não justifica você jogar fora uma doutrina que é bíblica. Agora, por outro lado, eu quero ser verdadeiro com você. Você tem uma ideia de quem foram os primeiros missionários que pisaram na América do Sul? Você sabe onde eles chegaram? Chegaram no Rio de Janeiro, em 1556. Os primeiros missionários que pisaram não só no Brasil, pisaram na América do Sul. Eram 14 pastores,
e estudantes de teologia. Está aqui outro ensino para colocar na cabeça de alguns preconceituosos que acham que o estudo da teologia faz você não ser missionário. Os primeiros missionários, 14 deles, que pisaram na América do Sul, no Rio de Janeiro, pela primeira vez, em 1556, que realizaram a primeira ceia do Senhor no solo sul-americano, pregaram a partir do Salmo 27. Sabe quem enviou eles? Pasmem, João Calvino. Você pode ler sobre isso em Cristianismo na América Latina, um livro publicado pela editora Vida Nova. Antes desses primeiros, eles não vingaram em solo brasileiro, não vingaram porque os missionários católicos mataram alguns deles a pedrada. Quebraram a cabeça de um ou dois deles, não me lembro exatamente, sobre uma pedra e enviou o restante de volta para Genebra e falou: se chegar mais aqui desse tipo, nós vamos fazer a mesma coisa. Mas os primeiros que pisaram em solo brasileiro, sul-americano, foram enviados por João Calvino. Ou seja, João Calvino tinha coração missionário. Antes deles, e do primeiro culto protestante, houve, por acaso, um mercante alemão, o nome dele é Hans Staden. Em 1547, ele era um mercador, o navio naufragou no litoral paulista, na praia de Ubatuba, e ele chegou ao Brasil por acaso. Ele era de formação luterana calvinista, já que ele era alemão, e sabe o que ele fez, esse luterano calvinista? O evangelho, pelo que se conhece da história, pela primeira vez anunciado em solo brasileiro, saiu da boca de um luterano calvinista que viu naquele naufrágio, por acaso ele chegando aqui, Deus querendo que ele pregasse. Meu povo, falta tempo aqui para discorrer sobre o papel imprescindível daqueles que criam nas doutrinas da graça e que são chamadas por alguns de calvinismo. Missões foram impulsionadas por essa fé. Aliás, como bem afirmou John Piper, não é exagero dizer que os calvinistas deram à luz o movimento missionário moderno na igreja protestante. A história mostra que uma visão elevada da soberania determinante de Deus não impediu os cristãos de irem a lugares difíceis e de dar a vida pela propagação do evangelho, não impediu. Quem disser algo diferente disso, e eu sei que há quem diga, ou desconhece a história por puro preconceito, ou, bem intencionadamente, age com desonestidade histórica. Quem disser que as doutrinas da graça impedem evangelismo e missões, ou desconhece a história por preconceito, ou, com boa intenção, age com desonestidade histórica. Eu desafio você a olhar para a história do cristianismo e me dizer se o que impulsionou missões como hoje nós conhecemos não nasceu de corações que criam que Deus é soberano, tem suas ovelhas, e quando o evangelho for pregado, elas ouvirão a voz, elas crerão, elas seguirão Jesus, e isso os impulsionou. Crente, você tem que ter coragem de ir, porque tudo se fundamenta em Deus, a Ele pertence a salvação. Em quarto lugar, a doutrina da eleição nos motiva a orar. Se eu vou orar por quê? Se Deus já tem os escolhido. Por uma razão, o Deus que decreta quem será salvo, decreta os meios deles serem salvos, e Deus diz que eles serão salvos através da pregação e da oração dos crentes. Porque, como eu disse semana passada, se você não acredita que a salvação em última instância depende de Deus agir, então você não ora.
Porque se depende só do Zé da Silva crer, não, o Zé da Silva é que tem que crer, sim, ele tem que crer, mas se depende só dele, se não é a iniciativa de Deus pegar e levar, você não vai orar, por quê? Porque em última instância, no máximo, sua oração vai ser assim: Deus, podia tanto salvar o Zé da Silva, mas eu sei que depende só dele, o que a gente faz? Ó Deus. Mas quem crê nas doutrinas da graça diz assim: Deus, só o Senhor pode abrir o coração do Zé da Silva. Só o Senhor pode ir lá, como o Senhor foi no coração de Lídia, abrir o coração dele, colocar no coração dele fé no Evangelho que eu quero proclamar para ele. Ó Deus, só o Senhor pode converter o pecador, só o Senhor pode agir. Ó Deus, eu quero encontrar suas ovelhas que estão por aí. Deus, eu vou pregar a todos, afinal eu não sei quem são suas ovelhas, e o meu desejo como o seu é que todos sejam salvos. Mas Deus, que o Senhor me faça ir até as suas ovelhas, e que eu possa pregar a elas, e que elas possam ter o coração e a mente abertos, e elas possam crer. O Deus dos redimidos é soberano. Então saia daqui, crente, louvando, confiando, pregando Cristo, a vida e a obra de Cristo pelos pecadores, com a seguinte convicção: as ovelhas de Jesus vão ouvir a voz do bom pastor através da sua mensagem. E essas ovelhas crerão, e essas ovelhas seguirão Jesus Cristo para a salvação. E última coisa que eu quero falar sobre isso: eu não quero nenhum membro dessa igreja debatendo essa doutrina. Se você vier debater comigo, pastor, eu discordo por isso, eu vou te ouvir com todo amor e educação, mas eu não vou debater com você, porque essa doutrina não é para debate, é para deleite. E se você não concorda com isso, se você não enxerga as Escrituras assim, amém. Se você crê na vida e obra de Jesus para a salvação, eu e você vamos nos encontrar no céu. Agora, se você tem o desejo sincero de entender isso melhor, porque talvez a vida toda você aprendeu o contrário disso, duas coisas. Primeira, não chame isso de doutrina que não é batista, porque é. Se você tem dúvida, nós temos a cópia de um livro que está fora de edição, você pode encomendar na secretaria, Os Batistas e a Doutrina da Eleição. É historicamente o que os batistas creram. Eu te mostro até livros de teologia publicados pela Juerp. Os intelectuais de plantão vão saber procurar. O Conner, W.C. Conner, W.T. Conner, editora Juerp. Cria nas doutrinas da graça. Davi Gomes, o grande pastor Davi Gomes, cria nas doutrinas da graça. Em outras palavras, é sim uma doutrina batista, mas se você não entende assim, meu objetivo aqui não é empurrar a goela abaixo, não vou brigar com você, continuo te amando, te abraçando, te beijando, vou ouvir seu desejo de querer aprender, mas debater eu não vou. Porque isso aqui não é para criar inimigos. Você não vai me ver em grupo de WhatsApp empurrando isso goela abaixo nos pastores. Eu não estou nem em grupo de WhatsApp de pastor, que eu detesto esse tipo de debate. Você não vai me ver dizendo que quem não crê assim é herege. E eu não gostaria que nenhum membro da CIB, que porventura creia assim, se torne alguém ácido, tosco, belicoso, briguento. Porque não é essa a intenção. Mas que as doutrinas da graça, que a soberania de Deus na salvação, e a história mostra isso, o Evangelho de Jesus mostra isso, Paulo mostra isso, que isso nos dá coragem, louvor, humildade. Isso é fato. E a última coisa que eu quero notar com você: o Deus dos redimidos é gracioso. De volta a Jacó, ou melhor, de volta ao Deus de Jacó. Se alguma vez jamais existiu um ser humano que ilustra melhor em sua própria pessoa,
que Deus graciosamente escolheu para salvação os tolos, os fracos, os humildes, os desprezados deste mundo, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 1, 27 a 29, se existe alguém que é fraco, desprezível, Jacó é a ilustração perfeita. E isso destaca a graça de Deus na vida dele. De acordo com a carne, não havia nada cativante, nada atraente em Jacó. Jacó era egoísta, Jacó era ardiloso, Jacó era enganoso, Jacó era traiçoeiro, Jacó era trapaceiro, Jacó era mentiroso e todos os outros adjetivos desta mesma natureza. Jacó era um personagem muito deselegante, muito desagradável, para se dizer o mínimo, um sujeito perigoso de fato. Ninguém o desejaria por perto, sob o mesmo teto. Nós vamos ver mais sobre isso na medida em que a gente caminhar domingo que vem sobre a vida dele, mas a pergunta que se deve fazer é: o que havia em Jacó para Deus ter seu amor atraído a Jacó? O que tinha nesse homem? Nada. Gente, da perspectiva humana, e você vai perceber isso semana que vem, principalmente, quando a gente mergulhar mais sobre a vida de Jacó, da perspectiva humana, Esaú nos parece mais adequado do que Jacó. Nós vamos ver isso. Mas note o que A.W. Pink, pregando sobre Salmo 46, 7, destacou sobre o Deus de Jacó. O Deus de toda graça. Graça esta que não depende de quem somos ou do que fazemos, para que Deus inicie em nós uma nova vida. As realidades espirituais estão ocultas dos sábios e poderosos e são reveladas aos pequeninos. Fariseus hipócritas são ignorados, enquanto publicanos e prostitutas maus são trazidos para participar do banquete do Evangelho. Os ricos são ignorados, enquanto o Evangelho é pregado aos pobres. Esaú é rejeitado, enquanto o verme Jacó, Isaías 41, 14, o verme Jacó é amado com um amor eterno e insondável. Graça. Se perguntasse para o profeta Isaías, Isaías, defina Jacó numa palavra. Sabe o que ele teria dito? Verme. Isaías 41, 14. Verme. Não depende de quem somos, depende de Deus escolher derramar graça, até porque todos já estamos condenados. Por isso que Jesus não veio para condenar. Por isso que Jesus veio para salvar o que já estava condenado, é o que diz o Evangelho de João. Então, indo além nesse sermão, Pink, ele continuou, e eu quero que você ouça, ele diz assim: a força total do título divino, o Deus de Jacó, só pode ser apreendida por um estudo cuidadoso das experiências do patriarca com Deus. A primeira vez que vemos Deus entrando na vida de Jacó foi naquela noite memorável em Betel. Jacó, um fugitivo da casa de seu pai, fugindo da ira do seu irmão Esaú, com provavelmente nenhum pensamento sobre Deus na sua mente. E diz o texto de Gênesis 28, 11, quando o sol se pôs, chegou a um local para acampar e ali passou a noite, encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou e dormiu. Quando o vemos lá, diz A.W. Pink, quando o vemos lá dormindo no chão frio, cabeça sobre uma pedra, temos uma imagem impressionante do homem em seu estado natural. O homem nunca é tão indefeso como quando ele dorme. Foi quando ele estava nessa condição, apagado pelo sono, que Deus apareceu a ele, fez uma aliança com ele. O Deus de Jacó, então, é o Deus que encontrou Jacó, enquanto Jacó não tinha nada, dormia sem pensar em Deus, e merecia nada além de ira. É o Deus que lhe deu tudo. Felizes são aqueles que têm tal Deus como seu Deus. Você entendeu isso, meu povo? O que Jacó estava fazendo quando Deus achou Jacó?
dormindo, exausto, fadigado de tanto correr do irmão por causa da besteira que Jacó tinha feito com muita maldade, querendo dar um jeitinho nos planos de Deus. Dormindo, fugindo do irmão, o Deus dos redimidos é soberano, é gracioso. Jacó não estava buscando Deus, Deus que buscou Jacó. Não houve iniciativa da parte de Jacó, Deus escolheu derramar graça na vida de Jacó. Não dependeu da performance de Jacó, não dependeu de fé que havia em Jacó. Não havia fé, porque se houvesse fé, ele e a mãe dele não teriam feito o trambique que fizeram contra o pai, cego, incapaz de enxergar a mentira da mulher e do filho. Não é fé, é trapaça. Não havia nada em Jacó, Deus escolheu ainda assim derramar graça na vida de Jacó. E Deus foi lá e derramou. Sabe o que a gente aprende com isso? Essa pode ser a sua situação. A sua única esperança é o Deus de Jacó, a graça do Deus de Jacó. Pensa sobre a sua história. Você não estava buscando Deus. Aí de repente você encontrou uma namorada que não deveria ter namorado com você, para começo de conversa, você não era crente. Você não estava nem aí, de repente o Deus de Jacó vem ao seu encontro através dessa coitadinha. E aí você começou a conhecer esse Deus. Você não estava buscando Deus. Deus veio ao seu encontro enquanto você estava apagado no seu pecado e te salvou. Você dormia confortavelmente com cabeça sobre pedra, fugindo dos seus erros e dos seus pecados, e o Deus de Jacó foi lá, enquanto você estava indefeso, e de repente acordou você, e fez um pacto de fé com você, e você diz: arrependo-me e creio. O Deus de Jacó te acordou. Pode ser que você esteja agora, enquanto me ouve, entendendo que você estava em sono profundo, até que Deus colocou alguém na sua vida. Começou a falar do Evangelho, começou a falar de Jesus, despertou você. Ou está despertando você, que isso é verdade, Deus agora começa a fazer sentido para mim. De onde você acha que vem isso? Isso vem da graça de Deus. Alguém poderá dizer: pastor, como é que eu sei se eu sou um eleito? Não se preocupe com isso, porque se você está ouvindo a voz de Jesus, você é ovelha, porque ovelha ouve, bode vira as costas, e critica, e ridiculariza. Se você ouve a voz de Jesus, isso é graça. É Ele acordando você do sono, é Ele te dando convencimento do pecado, da justiça, do juízo. A graça do Deus de Jacó é a única esperança para pecadores que dormem confortavelmente, com a consciência tranquila, sobre pedra, fugindo de Deus e do seu próprio pecado. Deus vai lá em graça e diz: Jacó, acorda. É a única esperança. Outra coisa, você é crente, e seu filho dorme no pecado, seu cônjuge dorme no pecado, nenhum deles busca Deus, e você olha para a vida deles e você enxerga neles, eles dormindo confortavelmente sobre pedra, fugindo de Deus, fugindo de responsabilidades, fugindo das encrencas que eles mesmos armam. Qual é a esperança para um filho assim? O Deus de Jacó. A graça de Deus que vai ao encontro do seu cônjuge, da sua filha, do seu filho, do seu neto, do seu amigo, o seu parente por quem você ora há anos. Só a graça de Deus pode chegar lá pelo Espírito de Deus e acordar, falar assim: chega de dormir, Jacó. O Deus que decreta os fins para a salvação também decreta os meios, ou seja, você vai continuar orando e, na medida do possível, pregando, certo de que a graça do Deus de Jacó é a única coisa capaz de acordar seu filho.
Isso faz você parar de brigar com ele, forçar o evangelho nele. Sabia? Porque veja, se você acha que a salvação, em última instância, depende só do filho dizer sim, o que você faz? Vai para a igreja, você tem que, né? Mas se você entende, em última instância, que depende da graça de Deus ir lá e iniciar isso, você para de bater nele e põe-se mais de joelho aqui e diz: Deus, só o Senhor. Só o Senhor, vai lá no meu filho, vai lá na minha filha, vai lá no meu marido. Vai lá na minha esposa, vai lá e dá o nome. Deus, vai lá, haja, acorde ele, abra os olhos dele para que vejam a cruz de Jesus e creia. Deus, eu não sei mais o que fazer. Ó Deus de Jacó, seja o refúgio do meu filho. O Deus dos redimidos, Ele é soberano, Ele é gracioso. Essa é a única esperança para mim e para a sua vida. Para a vida daqueles que você ama. Gente, o Deus de Jacó é a única esperança para uma igreja que esteja apagada, dormindo na vida espiritual. Não adianta a gente inventar programas para fazer a igreja se movimentar. Meu povo, Deus tem sido gracioso com a gente. Não conseguimos batizar em junho, fiquei triste, oramos. Sabe o que Deus fez? Está nos dando 8 batismos. O que a gente tem feito? Ensinado a verdade, orado, mulheres toda terça-feira, homens toda sexta-feira de manhã, quarta-feira, orando, Deus, dá-nos almas, vocês se envolvendo na vida dos outros, o evangelho puro e simples, explodindo entre nós, trazendo jovens, trazendo gente, trazendo conversões, porque só Ele pode fazer isso. É a única esperança para uma igreja que dorme confortável nos seus programas, ou que acha que a maneira de despertar o pecador é fazendo programas interessantes. Não. A única esperança para nós é a graça de Deus em Jesus. E se a gente entende que o que a gente tem que fazer é pregar, é discipular, é investir vida na vida, é pegar o evangelho e levar e caminhar com as pessoas, e que o Deus de Jacó é poderoso para fazer isso acontecer. A graça do Deus de Jacó é a única esperança para o Brasil, que deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, dorme com a ilusão de que tudo vai bem. E o que nós precisamos é de um governo que seja crente ou de direita, porque o governo vai salvar esse Brasil. Meu povo, em nome de Jesus, abra os olhos. Quem vai salvar esse Brasil é Jesus Cristo. Sim, queremos valores e princípios cristãos o máximo possível espalhados pelo Brasil, entranhados nessa nação, mas isso não virá de governo impondo leis. Isso virá de crentes que vivem o evangelho e vão espalhando isso como fermento que vai entrando na massa e vai contaminando o mundo, o Brasil inteiro, com esse evangelho que nos faz olhar para o outro como superiores a nós mesmos, nos ver como pecadores, carentes de graça e de salvação. O Deus de Jacó é o único que pode acordar do sono você, quem você ama, igrejas e uma nação. Creia nessa graça soberana de Deus. O Deus de Jacó é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Deus que escolheu Jacó é o Deus que nos escolheu em Cristo. A graça de Deus na vida de Jacó ilustra a forma como Deus salva as suas ovelhas. Em Cristo Ele nos escolhe, Ele nos chama, e quando a gente ouve o Evangelho, Ele nos dá arrependimento, a gente arrepende, a gente crê, a gente confessa com a boca aquilo que o Senhor fez no nosso coração. O Deus dos redimidos é soberano, Ele é gracioso, mas tem mais. E na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos falar da paciência desse Deus e do poder transformador dele. Porque, Deus, o Deus de Jacó foi paciente com esse homem. E como Deus usou de poder para transformar esse homem.
Vamos orar, feche seus olhos. Soberano Deus e Pai gracioso, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelas Tuas verdades. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, faça-nos entender a maravilha da graça. Ó Deus, faça-nos cantar com alegria, chorar de alegria ao entender que o Senhor não apenas enviou Jesus. Isso já é bom demais, paga a nossa dívida. Mas o Senhor também nos levou ao Filho ressurreto. Com graça nos atraiu, nos levou pelo Teu Espírito, transformou nosso coração de pedra em carne, cravou em nós a lei, colocou em nós fome e sede do Senhor. Ó Deus, faça de nós uma igreja que se regozija, uma igreja que prega corajosamente, sabendo que não há outra forma de o Senhor salvar, senão pela pregação do Evangelho. E que são formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Faça-nos crer nisso, com a certeza de que as Tuas ovelhas, quando nos ouvirem, ouvirão Tua voz e seguirão Jesus. Faça de nós uma igreja missionária, faça de nós uma igreja evangelizadora, faça de nós uma igreja discipuladora, que investe na vida dos outros, certos de que a graça do Senhor atinge e alcança e transforma o pecador em Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.